Se você for chamar alguém de merda, chama só quem você tem intimidade. Não, começa que eu sou desbocada pra caralho. Ah, então beleza. Então, aí minha primeira aula, que eu sou professora, a primeira coisa que eu falo pros alunos, gente, os mais sensíveis, já peço desculpa, cara. Não, é por isso que a gente se dá bem. Pessoal, esse é mais um episódio de Tudo é Roteiro, né, onde falamos de filmes, séries e... Enfim, tudo relacionado ao audiovisual. Sou Paulo Fontinelli, estou aqui com... René Belmonte. E trouxemos hoje Dani Royle, que é roteirista. Entre outras médica. Coisas. Não é médica. Eu sei que eu já devia ter vindo com outro figurino. Acontece. E hoje iremos Vocês falar... são muito amigos, né? Ela estava falando isso, que ela te adora. De jeito nenhum. Iremos falar de A Substância. Grande filme, A Substância. Você gostou da Substância? Vamos lá. Existe uma diferença entre gostar do filme como filme e gostar daquilo que nos une aqui, que é o roteiro, a forma como foi feito, aquela coisa. Eu gostei muito do roteiro, de verdade. Da construção do roteiro, da forma de se passar algumas informações. Não gostei do fim, né? Então, qual o fim? Nesse momento eu vou aproveitar essa pausa, então. Não, para falar que viemos aqui falar da Substância, mas eu não consegui ver até o final. Eu parei na metade. Talvez você tenha visto um final e nem saiba. Talvez eu tenha visto. Eu vi alguma coisa. Eu não consigo nem saber o que eu cheguei a ver do que eu cheguei a ver. Então, e pelo que eu sei do final, eu não sinto falta de ter parado o filme. Não, por favor, não volte pro filme. Então. Mas deixa. Não volte ao filme. Siga com o seu raciocínio. É uma sensação meio esquisita, porque eu acho que a gente acaba sendo movido por outras questões que não o roteiro nesse filme. Que é um pouco algumas coisas que eu com esse negócio de conhecer essa figura aqui, a gente entra em muitos assuntos. Um desses assuntos seria a coisa de saber usar discurso dentro da narrativa. E eu acho que esse filme trouxe um pouco de discurso, né, dentro de uma narrativa. Literalmente, porque tem muita gente que hoje em dia a grande discussão está na coisa de o discurso ficar acima da narrativa. De querer trazer causas e etc. Então, eu acho que a Substância... O panfletário, né? Exato. Tem muitos filmes atualmente. Sim, o panfletário pelo panfletário. Super. Tem, né, grandes polêmicas com os filmes da Disney, aquela coisa toda que tem vindo. Sim. Mas nesse âmbito, por exemplo, a gente viu Barbie, né, no ano passado, retrasado, já esqueci agora, não sei que ano que a gente está. Junto com Oppenheimer, acho que é 2 anos. Oppenheimer, exatamente. Então, assim, eu acho que o negócio da Substância, ele é visto de outras formas que não apenas seria um filme bom ou ruim. Eu acho que é nesse sentido. Você não acha que tem um lado de marketing em cima disso também? Bastante. Mais até do que a mensagem do filme propriamente dita? Concordo, tem sim. Porque assim, eu tenho uma opinião. Eu tava adorando o filme. Até a hora que eu acho que o roteiro se perde. Qual é o grande problema? Você que não viu o final, né? Mas a coisa do Dorian Gray, eu sei o que acontece. Sim, mas... e não apenas... Mas olha só, problema, o lance é o seguinte... Com lances Cronenbergianos. Sim, né? mas se você for pegar o Dorian Gray, a resolução do Dorian Gray é genial. Porque o antagonista não é o quadro. Você entendeu? No Substância, o antagonista é o quadro. Sim. É ela jovem. E aí, o cara criou uma sinuca de bico que ele não tinha como sair. Que é o seguinte, eu tenho ela velha, eu tenho ela jovem, elas são antagonistas, mas elas não se encontram. Como é que eu vou terminar esse filme, cara? Porque eu preciso criar... Até um apartamento eu até compraria. Já acho uma virada horrorosa. Ai, não. De repente ela acorda e a mulher acorda também. Que vai contra toda a lógica que ele criou dos 7 dias, do não sei o quê. Exatamente. Eu não sei como é que eu vou terminar essa parada. Acorda as duas. Que se dane. Tipo, é isso, cara. É isso. Ué, então elas poderiam se encontrar. Não. Se as Na duas verdade, acordam, não poderiam. A lógica que foi apresentada pra gente, né? É que não poderia, é de que não poderia. Sim. Mas existem algumas coisinhas colocadas ali, do tipo, você não pode esquecer que tem que fazer dessa forma, né? Que o cara que vende a substância. Então, na verdade, o que ela começa a mostrar em determinado momento é quando você quebrou aquela regra. E aí elas começam a poder... E aí vem uma coisa... outras das referências... Eu acho isso uma justificativa da sua parte.
não deixa... As pessoas assistem o filme que elas querem ver, não os filmes que... É porque assim... Isso acontece. Mas voltando no que você estava falando, desculpa. O negócio você não gosta então da direção do filme, porque o roteiro ele te pega. E isso é interessante, porque a diretora é a roteirista, né? Uhum. E uma coisa que eu achei interessante foi a forma dela trazer, como a gente está falando, a coisa do discurso. O que é que está sendo tratado socialmente ali, que é o etarismo, né? Que é a coisa da mulher. E daí trazer a Demi Moore para isso. E eu tinha lido mais sobre o filme, sobre a coisa de ela ter apresentado isso para várias atrizes, até chegar na Demi Moore, achando que ela nunca ia aceitar. Tem toda uma coisa ali em volta, sabe? Desse filme. Então, quando eu falo que eu isso é uma coisa interessante. Agora, falando com vocês, eu paro para pensar isso. Quando eu falo eu gostei, eu acho que nesse sentido. Porque eu não consegui gostar 100% do filme. Ele teve uma hora que eu quase fiz isso. Eu parei e falei, eu acho que eu não quero continuar vendo. Primeiro, que eu acho uma coisa interessante, que é a coisa do gênero terror, né? E que eles chamaram de gênero terror. Né? E aí é que é interessante, porque todo gênero terror, né? Tem convenções. Sim. E eu, por exemplo, odeio o gênero terror. Eu também. Eu não odeio, eu tenho medo. Vocês viram Fome Animal do... Caraca! Diretor do Senhor dos Anéis. Pô, meu Deus do céu. Peter Jackson. Vocês viram Fome Animal do Peter Jackson? Não. Que o cara volta pra barriga da mãe? Porra, esse filme é absolutamente genial. Nossa. A cena final, a mãe fala, vem filho, ela abre a barriga, a mãe já é um zumbi. Não. A mãe já é um mega zumbi em cima do telhado da casa. Venha, meu filho, volte para a barriga. Eu me senti... O que me pega no Substância é exatamente isso. Que é uma coisa que no Dusk to Dawn, do Robert Rodrigues, funciona super bem, cara. Porque você tá vendo aquele filme que é um filme policial, não sei o que, de repente vira um filme trash de vampiro. Sim. E você fica, cara, que maneiro, porque legal, não sei o que. No Substância, vira um filme trash meio Fome Animal, meio mosca, que não tem absolutamente nada a ver. E aí o cara ainda tem uma convenção de roteiro. Tem uma convenção de roteiro que é a convenção que a gente conhece, que é do ciclo. É você começar a história onde você termina a história. Isso! Aí o cara força. Cara, mas tipo assim... Cara, é completamente surreal. A mulher já morreu no apartamento. Aí ela vai no... Ela depois de virar monstro e morrer no apartamento. Ele arruma uma forma dela ir pro teatro, porque, porra, o teatro é o lugar pra encontrar com os malucos lá, homens, não sei o quê, machos, héteros, bababá. Que é uma parada assim, que você fala, cara, enfim, né? Cara, aí começa um negócio de vômito de sangue pra tudo. Cara, tipo um Carrie Estranha misturado com The Boys trash. Que é mais uma referência. Aí o filme termina de novo. Aí você fala assim, não, agora acabou, né? Não, ainda tem mais. Não, cara, porque o filme, na verdade, começa com as pessoas pisando na Calçada da Fama. Onde é que ela derrete no final? Não. Ela vai até a Calçada da Fama e derrete no final. Cara, não dá. Não dá. Uma boa. Não tem defesa, bicho. Só faltava ganhar melhor roteiro no Oscar. Sem sacanagem. Ganhou melhor roteiro em Cannes. Olha só. Olha isso. Ganhou melhor roteiro em Cannes. Ganhou melhor roteiro em Cannes. E é interessante porque qual filme ganhou melhor? Eu não acredito mais em premiação. Pra mim, premiação pra mim é dinheiro. Mas entre quem Cannes tem mais e Oscar, dinheiro, né? Quem tem mais dinheiro. Mas eu acho que premiação é quem tem mais dinheiro. Mas qual filme ganhou melhor roteiro? Eu tenho mais euro ou eu tenho mais dólar? Qual filme ganhou melhor roteiro no Oscar? A Nora. Nora, E a Nora tem uma coisa que me incomoda, do mesmo jeito que... A mesma coisa que me incomoda na Substância, que são dois filmes sobre excesso. Tudo ali é demais, Sim. é exagerado. Sim. Então me incomodou, o filme me incomoda, eu acho que eu não consegui chegar no roteiro da Substância, porque a direção me incomodou profundamente. Aquela coisa, aqueles super closes no Dennis Quaid mastigando para mostrar que ele é um cara... Então, eu sei, mas é claramente proposital, Sim. É ostensivamente proposital, não existe menor espaço para dúvida, é preto no branco, é radical. O bom é bom, o mal é mal, o babaca é babaca. Sim. Tudo é desenhado, sublinhado e Mas aí volta aquilo que eu falei, a coisa do uso do discurso, que é uma coisa que a gente tá muito presente hoje, se vocês forem, né, notar. Em tudo quanto é
produção atualmente tá a coisa do discurso de alguma forma. Exato, é a cartilha do discurso. E onde é que fica o grande desafio que eu tenho visto? É o pessoal conseguir deixar o discurso abaixo da narrativa, né? A narrativa continuar se sobressaindo. Em função da narrativa. Em função da narrativa. É o bom e velho desenho do He-Man, né, cara? Ele tinha que vir te explicar qual era o discurso no final. A mensagem de hoje foi essa. Ali, tá subliminar, né, cara? Hoje tem que estar na cara. Mas vocês falaram uma coisa. Isso é um problema, inclusive. Eu acho principalmente um problema aquela coisa que os americanos chamam de on the nose, né? Porque tá extremamente evidenciado. O tempo todo tá evidenciado. Só que isso também faz parte de uma outra coisa que eu tenho percebido muito. Eu sou professora, né, de roteiro, e eu tenho conversado muito com os alunos. A ideia de você, antes de escrever realmente, de chegar na escaleta, talvez, entre o argumento e a escaleta, de você começar a pensar o que você quer mostrar. Explica o que é a escaleta para quem não sabe. Opa, desculpa. Escaleta seria a organização do enredo, colocando em cena a cena, sem estar ainda desenvolvido, né, com as ações e os diálogos. Sempre quis saber. Isso, e a gente está ensinando nesse momento o que é escaleta. Já era, destruímos o pseudo-roteirista agora. Já era. Nunca ouvi ilusões. Mas eu admiro muito ele, tá? Vê-se demais. Isso, só nesse momento. Mas é uma coisa interessante. Ele te interrompeu, né? Ele sempre me interrompe. Ela tá tentando falar e você tá interrompendo agora. Não, vem que não tem. Não, você interrompeu. É porque ela não ia voltar no raciocínio. Você interrompeu. O problema é que eu tenho TDAH, né? Eu vou e não volto nunca mais. Mas a ideia da escaleta, do argumento para a escaleta. Porque o que está acontecendo é que eu estou até puxando isso com meus alunos de começar a fazer uma escaleta conceitual. Começa a me dizer, antes de escrever a cena, tenta me dizer assim, o que você quer que o seu público entenda aqui? Aí escreve o que você quer. Porque eu acho que o que eu estou sentindo cada vez mais é que as pessoas estão perdendo realmente a capacidade de... Bom, faz tempo que a gente fala isso, né? Que as pessoas não sabem mais interpretar. E não é só texto. Sim. Eu acho que tem a ver com filme e tal. E com isso está acabando até com uma coisa que a gente gosta muito, que é deixar as coisas no subtexto, né? Que é trabalhar com metáforas, com analogias e tal. E está começando a me incomodar o quanto está se colocando a coisa... Tudo tem que ser muito direto, muito direto e explicado. Mas sabe que eu acho que isso está muito no fato de que a tela está menor? Porque hoje em dia tudo é TV, né? Verdade, a gente não tá mais... Não adianta dizer que streaming é cinema, mesmo você tendo Roma, mesmo você tendo o filme que sai no cinema antes. Verdade. Streaming, é TV. E a TV, a linguagem mundial da TV, principalmente no Brasil, que vem do folhetim da novela, é muito na cara. Verdade. Né? As séries de TV antigas americanas, muito na cara. Né? E aí eu acho que o fato do cinema ser uma janela tão diferente hoje em dia... Você vê nitidamente um filme que é feito para o cinema e o filme que é feito para a televisão. Sim. E aí no filme que é feito... Tudo bem, eu concordo com o Renê. Eu não desgosto do filme por causa disso. Os macro-closes, né? Eu acho que como o filme é um panfleto bem feito... Não é só macro-close, tá? Sobre esteticismo, tudo estético. Na verdade. Mas eu acho que a linguagem foi essa. Mas é sobre estética, né? Sobre então ele dá um close no rosto, é quase um anúncio de maquiagem o tempo todo. E te entendo, talvez me incomodasse num outro... O Barbie, por exemplo, me incomodou um pouco isso. Em relação a isso. Porque era muito... E tava correto, ela não fez besteira na direção. Ela dirigiu um filme de uma boneca. Então, beleza. Ela dirigiu 4 filmes. Você gosta ou você não gosta? Tem 4 filmes diferentes ali, mas... 4 filmes diferentes, sim. Vamos voltar na Barbie depois. Eu tenho medo. Enfim, mas assim, não me incomodou os macro-closes, não me incomodou os mega tilts, etc, etc. Mas me incomodou quando ela, de repente, vai pra uma parada... Cara. Vai para um outro lado. Vocês falaram uma coisa que eu achei interessante. Na hora que ela cospe o peito, meu Deus do céu, desculpa. Gente. Vocês falaram uma coisa que eu achei interessante, que o filme existe em função do marketing mais do que em função da narrativa. E muito acidentalmente, eu estava zapeando um dia em casa à noite, e aí eu entrei no MUBI e eu vi uma trama que me chamou a atenção, e depois eu descobri que foi escrita e dirigida pela Coralie Farjat. E é uma história, assim, se passa na França, é sobre pessoas normais que colocam um chip e aí elas passam a se ver como se fossem top models internacionais. É uma série, né? Não, é um curta. É um curta, porque ela foi diretora e roteirista. Isso é quase uma evolução pro... Né? Então, é a mesma temática. É o Pokémon anterior. É a coisa da imagem e de você vender uma coisa que não é você. E aí, quem fez esse implante
ver as pessoas que puseram o implante como lindas. Cara, então os lindos se veem como lindos, quem não fez o implante... O plot é quase o mesmo. Ou seja, já é uma história que ela quer contar, já é uma preocupação. Isso é interessante pelo faz seguinte, parte do a universo. gente já está puxando isso, porque a Coralie, se você pega a trajetória dela, sim, ela tem acho que 2 curtas, uma série, um filme, que é Revenge, que foi uma coprodução Estados Unidos-França, uma coisa dessa, e daí esse aí agora com a Demi Moore, com a Substância. E ela nunca escondeu o fato de que ela queria tratar disso. Ela queria tratar da coisa... É o tema que ela traz. E aí é muito interessante, porque a gente hoje está numa época em que a gente vê isso muito forte. Né? De dizer, mas também ela já falava sobre isso. Ela já fala... Cara, se você assiste os filmes do Woody Allen, pra mim são literalmente todos... iguais, porque ele tem um jeito... Calma. Tudo bem, calma. Peraí, eu vou fazer uma defesa disso aqui. O último filme, pra mim, o último filme original dele... Só faltava falar mal de Star Wars. O último filme... Peraí. O último filme original do Woody Allen foi Celebridade, que ele fez em 2001. Eu não assisti. Esse século... Cara, Desconstruindo Harry, bicho. Caramba. Tudo bem, mas eu digo o seguinte, você vê a assinatura dele. Nesse século... É século passado. Não usei como justificativo. O de Allen é sexo. Os filmes que ele fez depois parecem arremedos de filmes que ele já fez. Cara. Blue Jasmine. Não, Blue Jasmine é ótimo. Ruim é outra coisa. Aquele com a Scarlett Johansson. Não, ele perdeu um pouco a mão. Match Point. Agora, cara, eu já vi esse filme. Eu não tô nem pegando pesado. Eu não tô indo em Annie Hall. Eu não tô indo lá atrás. Nossa, lá. Manhattan. Nem tô pegando pesado. Não, eu não era Manhattan é um dos meus filmes da minha vida. Match Point. Pô, pega o século atual do Woody Allen. Pô, tem vários. Mas olha o que você acabou de falar. Entre si, olha o que você acabou de falar. Pega o século atual, uma coisa. Ou seja, ele passou por uma determinada mudança. Se você pegar os primeiros anos de Woody Allen, você vai ver a assinatura dele em todos os filmes. Ele tem uma coisa. Acho se você que ele tem pegar um jeito de filmar. Um jeito de filmar. Sim, ok. Se você pegar as coisas da Coralie, ela já tem esse discurso. E ela tenta trazer nas histórias. Aí é que eu discordo de você. Eu acho assim que o Woody Allen tem uma assinatura que é um jeito de filmar. Não, um tipo de diálogo, um tipo de diálogo, beleza. Mas, sim, cara, mas assim, os filmes são muito diferentes entre si. Mas não tem o mesmo tema, não tem a mesma pegada. Qualquer filme dele hoje, você encontra um filme muito parecido que ele já fez antes. Não, tudo bem. Aí pode ser, mas ele está se repetindo. Exatamente porque ele aquele já universo dos Hamptons, aquela coisa do Brooklyn. E diversos tipos de... Quer ver um cara que eu achava que era igual e que não cansa de me surpreender? O Almodóvar. Já vi coisas bem diferentes. Eu adoro. Cansa de me surpreender. Eu achava que o Almodóvar era aquela coisa quiche do Matador. Não, Matador é até um filme diferente, mas do Atami, do Mulheres à Beira de Otávio Negro. Nossa, Atami. De repente ele vem com o da Pele, né? A Pele que Habito, que eu acho incrível. E, cara, esse do Dor e Glória, cara... Nem sei do que eu não me interesso por Almodóvar. Com o Bandeiras e com... Mas olha que coisa interessante. A gente está falando de um filme, A Substância, que a roteirista e diretora tem pouquíssimo tempo, né? E fez pouquíssimas coisas. Vida, e todas elas têm essa mesma... Todas elas trazendo essa mesma pegada. Mas aí que tá. Vocês como roteiristas, vocês preferem avaliação ou vocês gostam de estudar profundamente um tema e seguir esse tema várias vezes? Não, eu tenho um universo, eu tenho um estilo, eu tenho... vendo vários textos meus, tem frases, tem coisas que se repetem. Aí depois, eu estava até preocupado com isso, aí eu vi que o Aaron Sorkin, que é um cara que eu admiro profundamente, sim, faz isso também. Assim, eu já vi vídeos com a mesma sequência em 4 séries diferentes que ele fez. Aí eu pensei, bom, se o Sorkin faz, tá tudo certo. Mas eu tenho um universo, eu gosto de trabalhar dentro desse universo. Não quer dizer que eu não vá fugir, mas a gente tem um lugar imagético que a gente frequenta, que a gente desenvolve. Tanto que o que eu mais gosto quando terror, né? Não, eu gosto muito quando me fazem um convite de algum... Eu tenho muito, ela também. Mas eu gosto muito quando me fazem um convite para um projeto, porque ali eu sou obrigado a sair da caixinha. Ali eu sou obrigado a fazer alguma coisa que eu nunca fiz antes. Te tirei da caixinha agora, a gente está escrevendo junto. Não sei se vai dar certo, mas a gente está escrevendo junto. Não, e antes disso, um outro diretor me chamou para fazer um filme que é filme de arte total, que é uma coisa que eu nunca tinha feito. É mesmo? Eu não consigo nem pensar. E aí eu saí uma história que
Aí saiu uma história que eu jamais teria desenvolvido. E tem pouco diálogo. É uma história extremamente feminina. É uma história extremamente séria. Uma história sem humor. Eu escrever uma história sem humor é uma coisa... E tá lá, e funciona. É engraçado isso. Deixa eu te ouvir. Eu ia comentar assim, eu tenho... tem uma série, né, que eu escrevi, que tá uma galera toda da Giros uma vez, que a gente escreveu a Baile de Máscaras, que é uma coisa que é para ser super séria, é sobre marketing político, e tem uma coisa interessante Ficção? Que eu percebi. Ficção, que tá no Globoplay. E tem uma coisa bem interessante que aconteceu, porque o roteirista-chefe, que era o Gustavo, que é um amigão meu, com quem eu agora estou trabalhando de novo, quando a gente entregou os roteiros, ele me chamou um dia e falou assim, Dani, é uma coisa incrível, dá para ver que o roteiro é seu pelo humor ácido. Porque a gente estava tratando de um drama. Era política, né? Marketing político. Né? Num período em que o negócio estava fervendo já. E eu não conseguia não colocar um sarcasmo ali no meio, aquela coisa toda. E ele falou assim, é incrível porque os teus roteiros são sempre com... eu consigo identificar. Logo de cara, mesmo que não tivesse o nome do roteirista na coisa. Ele consegue. Porque a gente conseguiu fazer uma unidade dramática muito bacana dos roteiros. Mas o meu realmente destacava. E aí ele pediu, Dani, eu vou pedir para você diminuir. Aí eu, caraca, então... Não, você sabe que é interessante. Era isso que eu ia falar assim, é um perigo, né? Porque você se coloca no mercado de uma maneira que o mercado começa a te chamar só para as mesmas coisas, né? Isso é um problema. Ao mesmo tempo, a coisa de você estar sempre aberto a poder fazer outras... Eu não esqueço a frase que ele me falou quando eu fui chamada para compor essa equipe, que para mim ficou marcado, porque ele disse assim, eu vou ser bem aberto, Dani, a gente está colocando você na equipe porque a gente está precisando dar uma cocainada na série. Eu falei, eu não sei o que isso... Não, você não sabe o que quer dizer, a gente explica aqui em o que quer dizer em relação a mim. Não, que eu não aqui nesse momento ela tá dizendo que não sabe. Eu não tenho noção de o que quer, mas eu entendi que é a coisa de, assim, eu realmente sou muito agitada, eu quero dar ritmo, eu tenho uma necessidade de dar ritmo. Tanto que agora eu tô trabalhando com o Gustavo de novo, eu acabei de entregar um roteiro para filme, e dessa vez é comédia. Né? Uma comédia, e é uma coisa que eu, por exemplo, adoro fazer, aquela comédiazinha em que a pessoa tem que pensar um pouquinho naquilo que acabou de sair, né? A mulher no meio da frase vai dizendo o que tem isso aqui, Zolpidem? Sabe? Uma coisa de fazer a pessoa entender no teu dia a dia as coisas que estão acontecendo e tal. E é muito legal, porque ele virou pra mim e falou assim, tá, eu já sei o que vai vir de você. Ele já sabia, né, o que esperar desse roteiro que eu ia entregar. E foi ótimo, porque eu entreguei e ele falou assim, eu tô rindo aqui sozinho, porque eu já sabia que vinha coisa assim de você. Eu acho perigosíssimo. E, no entanto, o que eu mais gosto de escrever é drama. É meio doido isso. O que eu mais gosto de escrever... de sentir prazer de escrever. Exato, o drama. E aí é brabo, porque será que o mercado vai te dar espaço para você escrever o drama? Exato. Eu vivo isso constantemente de um filme pro outro, porque eu sou meio esquizofrênico, né? Acho que todo roteirista é. Mas assim, só pra você ter uma ideia, os meus últimos 4 filmes foi... um terror, um terror, uma comédia com mensagem, um filme de arte pesado que quase não tem diálogo, que é autobiográfico, e uma outra comédia pesada. Olha isso. Tipo, cara, e aí só que assim, aí o mercado te dá, por isso que eu falei assim, que o perigo que eu vejo nisso é o seguinte, é que o mercado só me vê como comediante. O mercado só me via como comediante também. E aí eu abracei a oportunidade de fazer o Assalto ao Banco Central por isso. Sim. Foi a minha primeira chance de fazer um filme que não era mais uma comédia romântica. O Assalto, é verdade. E aí... Mas é difícil, porque você tinha uma entrada dentro da produtora, que já te conhecia. Não, mas eu fazia filmes fora também. Não, mas eu digo assim, a oportunidade para o Assalto ao Banco Central veio da comédia, porque você já tinha uma entrada dentro da produtora. Mais ou menos. Foi um pouco indireto. A gente tinha terminado Se Eu Fosse Você 2. Sim. O Marcos Paulo fez uma participação e o Marcos Paulo que veio com a história. E aí eu fiquei conversando com o Marcos Paulo em Búzios, que a gente foi levar o filme. E aí então ele você contou. seduziu o Marcos Paulo, na verdade, foi isso? Ou o Marcos Paulo me seduziu também, ou Antônio, não sei. Alguém seduziu. Se a coisa vai... Foi importante é que no final deu certo. Eu tô tentando eu tô tentando usar um vocabulário que funciona pra você. Pra mim, a gente conversou e tá tudo certo. Sei lá, porque eu já fico imaginando, eu sou roteirista, cara, eu fico imaginando coisas, sabe como é que é o negócio. Tá tudo certo, tá tudo certo. Daqui terapia. Triste. Mas
Talvez não tenha sido triste. Talvez não tenha sido triste. Mas tudo bem. Mas é complicado isso, cara, porque a gente tem que... E aí as formas que eu vejo como diretor e roteirista de quebrar a barreira é entender isso. O mercado só me quer como comediante. Então, pro mercado eu entrego a comédia. Entrego mesmo. A gente tá escrevendo esse filme junto agora e ele vai sofrer na minha mão, cara. E não é por minha causa, é porque eu sei o que eu preciso entregar. E o que eu preciso entregar é uma comédia popular. A comédia popular, ela tem regras que a gente pode gostar ou não gostar. Eu, como roteirista de filmes específicos, eu parto do princípio de que o público tem que gostar, não necessariamente eu. Perfeito. Então, assim, a gente tem que achar... A gente tem que entender, no fundo, assim, o público e nós temos que gostar no final. Mas não adianta só a gente gostar. Então, assim, para quebrar isso, eu, como diretor, é um pouco mais fácil, porque tem edital, tem não sei o que. Como roteirista é um pouco mais complicado, assim. Sim. E por isso que eu perguntei, assim, você sempre vai ter aquele roteiro na gaveta que você ama, que você escreveu para você, Exato. Né? E que você adoraria que alguém pegasse... Tá vendo por que daí eu volto para a substância a partir do que você tá falando? Porque se você for ver o que a Coralie fez, foi exatamente isso. Ela queria mostrar isso. Ela quer falar sobre isso. Há anos que ela vem falando sobre isso. Então, a substância, eu acho que ele tem seu valor exatamente porque ela conseguiu. Ela chegou em Cannes, ela chegou no Globo de Ouro, ela chegou no... Longe, Caramba, ela chegou no Oscar, né? Com o que ela queria contar. Então, acho que nesse sentido, acho que tem esse ponto da gente valorizar isso que ela tentou fazer. Porque uma coisa que eu acho bacana ela não é americana, ela é francesa. Né? Sim. Então, já começa a gente sair um pouquinho dessa coisa Hollywood. Do tipo de narrativa. Do tipo de narrativa que a gente está acostumado. E aí, claro, aquilo ali é uma coprodução, França, Estados Unidos e Reino Unido. Mas eu queria pegar um negócio que você falou. O que o mercado está pedindo. E isso é engraçado, porque quando a gente fala o mercado, a gente está falando aqui, mercado Brasil. Sim. E que é totalmente do que o mercado... Diferente do mercado dos Estados Unidos está fazendo. E o mercado canadense, o mercado europeu. E daí no europeu, o mercado da Espanha, o mercado... Então, assim, quando a gente fala o mercado está pedindo, é uma coisa tão, sabe... complicada da gente responder. Né? Exato, porque... Até porque vive mudando. Exato. Muda... No Brasil menos, né, cara? Não, no Brasil você tem uma reunião com não vamos citar nomes. Você tem uma reunião e pedem um tipo de coisa. Quase. Porque ficou aqui na ponta da língua. Você vai conversar naquela produtora que você é amigo e pergunta: o que estão pedindo? Aí eles te falam, comédia romântica. Aí você entrega comédia romântica. Não, agora a gente quer policial. Porque o ouvido, a temperatura tá. Qual foi a última coisa que deu certo? A última coisa que deu certo é isso que a gente quer. Vou fazer outra pergunta pra vocês, então. Vocês acham que Ainda Estou Aqui vai gerar uma linha de filmes sobre ditadura? Eu acho que não. Eu acho que não, porque ele foi feito completamente... Eu acho que ele foi totalmente fora da curva. Exato, ele é totalmente fora da curva. A gente não pode falar do Ainda Estou Aqui de maneira nenhuma. Mercado, em termos... Né? Mas... Falando de substância, então, últimas considerações, porque estamos nosso tempo é curto. Eu acho que tem várias questões quando a gente fala em roteiro, que é a coisa do roteiro escrito, o roteiro executado, né? A intenção da roteirista quando para fazer aquilo. O que você acha do final? Não vou participar. O final. Você odeia o final, é isso, né? Então... Cara, aqui a gente tá aqui pra ser cancelado. Pode falar que tá tranquilo. Porque, assim, eu não gosto... Você vai ser cancelado, mas é uma coisa... Assim, é uma coisa que é complicada, porque tem muito filme que eu adoro e que eu não gosto do final. Sim. Só que ali, realmente, eu não sei se foi ela se perdendo, eu não sei se ela se empolgou demais com alguma coisa, não sei. Realmente, eu não gosto. Ele começa a se arrastar, ela começa a virar... Literalmente, tem uma referência a Frankenstein e o final vira um Frankenstein. O filme vira um Frankenstein. Porque começa a não fazer mais sentido. Não tinha pensado nisso dessa forma. Essa frase é super... Mas é que não começa a não fazer sentido. Ótima, a coisa não tá costurada. É só porque precisa. O Frankenstein, que são pedaço. Exato. Exatamente. E ela começou a cruzar aquilo tudo. E daquilo que vocês mesmos falaram. A coisa de querer... É um recurso que muita gente utiliza de terminar o filme onde começou. Né? Então foi... sabe quando você força? Quando é bem feito. Quando é bem feito. Sim, e aí claro. foi a coisa do forçar. E aí a coisa do forçar volta para aquilo... que vai no mesmo nível do que eu falei do discurso com a narrativa. Tudo que é forçado não o filme inteiro é forçado.
Todas as situações são forçadas. Mas peraí, vocês estão falando do final e eu não vi o final, então eu não posso participar do cara, papo. Você deu sorte de não ter visto o final. Eu também acho que não você tenho foi dúvida cara... disso. Mas vamos falar uma coisa que eu lembrei agora, que me incomodou muito enquanto assistia, que foi um dos motivos que me fez desistir. Os primeiros 50 minutos do filme tem 10 minutos de história. Verdade. Você contava aquilo tudo em 10 minutos. Você não precisava dela andando pela rua, ela entrando naquela sala, ela assistindo aquele vídeo. É muito clipe, é muita cena que não vai para lugar nenhum e a história não avança. Ela... qual é o nome dela de novo? Coralie. Estava tão apaixonada com a própria lente, com a própria câmera, com estar contando tocou aquilo... no ponto certo. Que ela foi de uma autoindulgência. Mas será que não é porque é baseado num curta? E aí talvez esse curta ela estendeu o material de um curta? Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que essa coisa, e daí volta com a coisa que a gente falou, a quantidade de roteirista que tá indo para a coisa da direção e a quantidade de gente que tá preferindo fazer as duas coisas juntos. Porque o que acontece? O primeiro olhar dela é como diretora, não como roteirista. O primeiro olhar dela veio como diretora. Por quê? Porque ela queria mostrar determinadas coisas. Isso está super claro em A Substância, quando você vê o mood board da Substância. Para quem quiser procurar na internet, é uma coisa bem interessante o mood board que ela fez para mostrar. Fala desse mood board. Você tinha escrito e eu não entendi nada, então... É que é uma coisa que eu, por exemplo, eu achava que eu estava fazendo algo totalmente novo e já descobri que não é há muito tempo. A gente, como roteirista, fica preso só à dramaturgia, no caso. E de que outra forma a gente consegue colocar pelo menos um pouco do que a gente visualiza, né? Para quem vai dirigir, para quem vai produzir, essas coisas assim. A gente bota na mão de alguém. Então, ela fez um mood board em que ela mesma selecionou, mas porque ela era diretora também, selecionou imagens em que ela botou numa sequência e ela apresentou esse mood board. E simplesmente quando você assiste, você vê o mood board, tá o filme ali. O filme tá ali. E o mood board foi feito com imagens que já existiam. Que ela puxou lá no Google, né? E é uma coisa bem interessante, porque aí que você percebe ali que ela veio com o olhar de diretora antes ainda da questão da escrita. Linguagem. Total. E aí quando você não gosta da linguagem que ela usou, você não gosta do filme. Perfeito. É isso que o René fala. E isso que é uma coisa interessante. Por quê? Porque isso está levando bastante gente a querer dizer, né? Vai naquela coisa, poxa, eu gostaria muito de dirigir meu próprio filme. Acontece bastante lá fora, é mais rápido, né? Com mais facilidade. Se você pegar a gente estava falando antes do gente. O de Allen. E aí você pega um Tarantino, você pega um Nolan, né? Um Christopher Nolan e tal. Gente que gosta de escrever para dirigir, mas que pelo menos tem o olhar e tem eu acho que eles são diretores roteiristas e não roteiristas diretores. E não roteiristas diretores, exatamente. E aí é perigoso, assim. Super. Porque eu faço as duas coisas. Mas assim, a atividade é completamente... É bom... Me ajuda eu ser diretor quando eu escrevo um filme hoje? Sim. Claro. Porque eu sei o que é possível filmar. O que vai ser possível virar linguagem, claro. Assim, isso dá pra filmar, isso não dá. E aí, cara, esse corte funciona. A gente teve um papo sobre isso agora, o René queria construir uma narrativa. Eu falei, cara, não, porque eu vou cortar, essa cena vou cortar daqui para esse plano e a gente faz esse elipse aqui dentro e acabou, não precisa contar isso. E beleza, chegamos num acordo e é isso que vai rolar. Mas assim, eu acho ótimo o roteirista virar diretor, não tem nada... Imagina, eu sou um exemplo disso. Mas assim, eu acho que como tudo no Brasil, as pessoas às vezes pulam etapas. Ok. Né? E aí, tem que estudar, cara. Tem que estudar. E vale para os dois. Não adianta nada o roteirista querer virar diretor. Já são roteiristas, mas não adianta nada. O diretor querer escrever, concordo. Não adianta nada um roteirista querer virar diretor sem estudar linguagem, querer só ligar a câmera. Sim. Assim como não adianta um diretor falar, vou escrever, sem parar para entender. Ler roteiro. Ler o roteiro. E isso é uma coisa que a gente sente muito aqui no Brasil. A gente vê muita gente que quer simplesmente dirigir sem ter conhecimento nenhum de roteiro. Isso eu na prática... Muita gente querendo fazer um monte de coisa sem ter conhecimento. Exato, é normal. Parece que no Brasil é pré-requisito, inclusive, você não saber nada das coisas. Mas isso é uma coisa que, se a gente voltar para a coisa de Substância, é uma coisa que ficou muito clara ali, sabe? De que ela visualizava não sabe fazer nenhuma aquilo. das duas coisas direito.
Para mim, esse é o grande resumo de tudo isso que vocês estão falando. E vamos terminar o programa de hoje sendo oficialmente cancelados por todo o público feminino do Brasil. Muito obrigado, você que ficou com a gente até hoje. Pra variar, hoje Corrali, me ajuda Paulo aqui Fontinelli, com o René Belmonte. E Dani Royle. Muito obrigado, foi ótimo. Gente, enquanto durou o podcast foi maravilhoso. Obrigado. Eu que queria agradecer ter sido Se o podcast que eu acho muito legal. Feito apenas de espectadores, de gente que assistiu a Substância e gostou, realmente a gente tá ferrado. Mas a ideia não era essa. Você já chegou no seu limite. Olha só. Curtam. Até gasguei, tá vendo? Peraí. Vamos lá, tá difícil, cara. Curtam, compartilhem, vejam no YouTube, escutem no Spotify, ajudem a gente, apesar do René ter causado o cancelamento geral da gente, a continuar fazendo o próximo Tudo é Roteiro. Obrigado, galera, por ter ficado com a gente até agora. Obrigado, galera. Dani, muito obrigado. Eu quero agradecer demais a vocês, mesmo com o René. Então, obrigada mesmo pelo convite, eu adorei o papo. Vocês estão de parabéns tchau, aqui. Até a próxima.